Fala galera, beleza? Bom, o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? A gente vai fazer um exercício de semelhança de triângulos, que é a matéria que eu estou trabalhando no 9º ano, ou antiga 8ª série. O exercício pede para que a gente determine as letras x e y. Então ele diz assim, na figura abaixo, essa figura aqui, não essa observação, a figura aqui. Então a gente tem dois triângulos, né? Um dentro do outro. Para resolver o exercício, a gente precisa criar as proporções entre os lados. Mas a gente tem que tomar como referência os ângulos que são iguais. Do jeito que a figura está aqui, está complicado da gente fazer as proporções. Então o que a gente vai fazer? A gente vai separar as figuras, a gente vai tirar um triângulo dentro do outro. Um triângulo menor, 4, 5, 7, e o triângulo maior, que é como se a gente esquecesse esse segmento aqui. Então, x, 10 e y. Quando a gente for separar, a gente não vai cortar a figura. A gente não vai ficar com essa figura aqui. Isso daqui seria um quadrilátero, nem triângulo é. A gente tem que pensar que para separar as figuras, os triângulos seria como se os triângulos estivessem sobrepostos. Então, separando as figuras, a gente vai ter o seguinte, ó. Separando os triângulos, é isso que a gente obtém. Lembrando que a figura original era essa daqui, ó. O que a gente fez? A gente tirou esse triângulo do outro. Então, ó, ficamos com isso daqui. Para que a gente monte as proporções agora, a gente tem que sempre tomar como referência o que não muda de um triângulo para outro. E o que não muda de um triângulo para outro é o ângulo, ou são os ângulos. Então a gente vai pensar assim, o exercício já me forneceu um ângulo que é igual, ó. Símbolos iguais, valores iguais. Então eu tenho esses dois ângulos com o mesmo valor. Só que, antes de separar os triângulos, esses dois ângulos coincidiam. Quando eles estavam sobrepostos, esse estava sobreposto ao maior, o ângulo era igual. Então a gente tem também esse ângulo e esse ângulo como igual. Beleza, já garanto a minha semelhança. A minha semelhança dos triângulos aqui é garantida pelo caso ângulo-ângulo. E como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, esses ângulos que não têm símbolo também têm o mesmo valor. Então a gente vai montar as três razões e a igualdade entre elas que formam as proporções. Seguinte, como eu vou puxar esse papel para cá, o 10 vai sumir já já. Então eu vou pensar assim, vou começar pelo ângulo sem símbolo. Vou escrever aqui sem símbolo. Não é necessário você escrever se você já tiver uma certa habilidade de trabalhar com isso. Para os alunos é interessante colocar isso daqui para que eles saibam qual que vai ser a minha referência, de onde que eu vou estar olhando. Beleza, então vou começar por esse sem símbolo aqui. Só preciso especificar uma ordem. Quero do menor para o maior ou do maior para o menor. O exercício ele me dá essa liberdade, porque ele não me deu nenhuma constante de proporcionalidade. Então eu monto a minha aqui. Só que, escolhida a ordem, ela tem que ser seguida até o final. Vou seguir a ordem do maior para o menor. A joia da direita para a esquerda. Então vou escrever do maior para o menor. Beleza, vamos lá. O ângulo sem símbolo no triângulo maior, se eu olhar como referência, qual é o lado oposto? Então, o ângulo sem símbolo no triângulo maior, o lado oposto é o 10. Feito, 10. No triângulo menor, o ângulo sem símbolo tem como lado oposto o 5. Olha só, 10 sobre 5. Está na cara, já poderia dividir aqui, daria 2 inteiros. Mas não vou fazer isso por enquanto, vou montar as minhas razões. Agora eu vou pegar o ângulo, o primeiro que foi dado, aquele cortado. Muito bom.
No triângulo maior, o lado oposto a esse ângulo é x. No triângulo menor, o lado oposto a esse ângulo, 7. Bom, finalmente sobrou só um lado para cada triângulo. Esses dois lados me formam a última razão. Só que eu não posso esquecer que eu tenho essa ordem aqui. Se por acaso eu bobear e escrever 4 está para y, perdi o exercício. Então, ó, tem que lembrar de manter sempre a mesma ordem, a mesma razão. Ângulo, 2 traços. Lado oposto no maior, y. Lado oposto no menor, 4. Belezinha. Pessoal, se vocês chegaram aqui, praticamente vocês resolveram o exercício. Daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aquelas propriedades, multiplicar em cruz se necessário, aqui nem é preciso. Vamos observar o seguinte. Bom, 10 quintos ou 2 inteiros, como que eu faço para achar o valor do x? Basta observar que o numerador é o dobro do denominador. O 10 é o dobro do 5. Poxa, se eu tenho uma igualdade, as frações são equivalentes. Como que eu faço para descobrir o valor do x? Ué, multiplico então por 2 o 7. 2 vezes 7, 14. X igual a 14. Agora, como que eu faço para descobrir o y? Ué, mesma história. Não tenho aqui, ó, frações equivalentes? Basta multiplicar por 2. E 4 vezes 2 é 9. Não, 9 se a Nadiane tivesse dito. 4 vezes 2, 8. Ó, matamos o exercício. Encontramos o x e o y. Perfeito. Qual a dificuldade maior? Separar os triângulos e montar as proporções. Pessoal, grande abraço. Agradeço por vocês assistirem o vídeo. E quem sabe eu coloco mais vídeos aí sobre os assuntos trabalhados em sala. Até mais.